seja bem-vindo, seja bem-vinda. E eu quero que você entenda agora a composição do processo de execução. Até para que quando você pegue o processo de execução, você saiba exatamente o que você vai encontrar, o que você precisa prestar atenção. Então, vamos aos nossos slides, porque eu coloquei tudo aqui para você. No processo de execução penal, você precisa encontrar, até porque é ela que inicia o processo de execução criminal, a guia de recolhimento ou a carta de guia. Lembrando que nós vimos isso no nosso módulo passado, nós temos a guia de recolhimento provisória e a guia de recolhimento definitiva. Então, se nós temos uma sentença condenatória que ainda não transitou em julgado, a guia de recolhimento será provisória, caso já haja o trânsito em julgado, será definitiva. Essa é uma das primeiras coisas que você tem que olhar, é dali que você vai partir. A guia de recolhimento tem informações muito importantes. Se você está acessando pelo seu, lá embaixo no acesso, você tem 3 documentos de grande importância. Você tem o atestado de pena, o relatório da situação jurídico-processual, que é bem completo, tem inclusive gráfico demonstrando a pena já cumprida, e a linha do tempo, que também tem informações de extrema importância. Desses documentos aqui, o relatório da situação jurídico-processual será o mais complexo, o que tem mais informações. Além disso, o processo de execução ele tem todos os feitos referentes ao fato gerador. Portanto, a comunicação de flagrante, inquérito policial, eventual pedido de liberdade provisória, etc. E demais informações e documentos importantes que são fundamentais para que você verifique os benefícios. Então, por exemplo, as questões relacionadas a quantos dias foram trabalhados, os atestados de efetivo trabalho, para que você faça o cálculo da remissão. Portanto, dentro do processo de execução criminal, quando você faz a análise dele, eu diria que o primeiro documento que você tem que verificar é a guia de recolhimento. Em seguida, você precisa verificar o atestado de pena, o relatório da situação jurídico-processual, a linha do tempo. É a partir dali que você vai verificar o que precisa ser feito, se há algum erro ali no cálculo do benefício, você vai usar a calculadora para verificar se realmente aquela forma de cálculo foi uma forma correta. Quando nós estivermos no módulo de progressão de regime, eu vou trazer as formas de calcular, qual que é mais benéfica para a defesa, qual é o cálculo que você deve fazer, quando que você vai ter alguma informação que venha influenciar na database. Portanto, você vai entender tudo isso 100%, para que você não apenas faça a conferência do que está no processo, mas que você saiba se aquilo que está ali realmente é o correto, ou se você tem que aplicar alguma outra forma e mostrar isso para o juiz de execução para você requerer uma eventual modificação em relação a uma progressão de regime ou a um livramento condicional. Mas é importante que você saiba exatamente como fazer isso, e para isso você tem que saber analisar esses documentos. Bom, voltando aqui para os nossos slides, vou adiantar para te mostrar esses documentos. Aqui nós temos a guia de recolhimento definitiva, as informações. Aqui eu dividi em 3 partes, em virtude do tamanho do slide, senão a letra ia ficar bem pequenininha. Então, aqui foi tirado do Tribunal do Mato Grosso do Sul, esse modelo de guia de recolhimento definitiva. Veja que tem o número da guia, tem o nome de quem foi condenado, todas as informações relacionadas aos dados pessoais do condenado. Temos os dados do processo, lembrando que além de conferir esses documentos, nunca é demais lembrar, a gente falou na aula passada da sentença condenatória, então você precisa conferir a sentença condenatória, né? Comparar com os dados que estão ali na execução e verificar algum equívoco naquela informação ou algum equívoco na própria sentença condenatória que demande ou necessidade de um habeas corpus ou necessidade de você ajuizar uma ação de revisão criminal. Então, vai ter o crime, a data do fato, do oferecimento, do recebimento da denúncia, coisas muito importantes para você calcular, por exemplo, prescrição. Dados para detração penal. Então, teve prisão, não teve, teve prisão preventiva nessa situação para aplicar a detração ou não. As penas impostas. Então, olha
quanta informação importante. O regime prisional fixado, a localização e a situação atual do apenado, se tem outras guias que foram emitidas, olha aqui no exemplo, tem a guia de recolhimento provisório, então tudo isso você precisa analisar, porque tem informações muito importantes aqui a serem consideradas. Lembrando que quando você inicia a sua atuação prática e você consulta o processo de execução criminal, e aí eu te remeto aos módulos passados em que eu falei da importância de alguns fatores essenciais para que você inicie a sua atuação. Então, você precisa fechar o contrato, é necessário que o cliente assine o contrato, de preferência que algum familiar se responsabilize. Nós, inclusive, já comentamos sobre isso, por que é melhor que o familiar se responsabilize, até para que você possa eventualmente executar esse contrato, se não houver pagamento. E o próprio contato, né, que se torna mais fácil em relação ao familiar, que você pode falar a qualquer momento, enquanto em relação à pessoa que está presa, você depende daquela visita periódica que você vai fazer para passar todas as informações. Portanto, é muito melhor que um familiar ele se responsabilize, ele seja efetivamente contratante. Então, você tem que fechar o contrato, você tem que deixar tudo muito claro no contrato, inclusive as condições de atendimento, horários de atendimento, os valores, o que está incluído naquele valor, você vai agir no processo inteiro, ou você vai cobrar ali por partes para um eventual pedido que vai ser feito. Tudo isso precisa estar muito claro, muito expresso no contrato, para que você não tenha dor de cabeça e para que você não tenha, de repente, uma cobrança daquilo que você, de repente, falou de uma forma e o familiar ou o condenado entendeu de outro jeito. É melhor que tudo esteja muito claro. E a procuração. Então, você precisa disso para iniciar a sua atuação. Iniciando a sua atuação, você vai conferir esses documentos dentro do processo. É importante que você veja, que você analise cada um deles detalhadamente. E na sua atuação, vamos voltar aqui para o nosso slide, você pode estar diante de uma situação de processo físico ou de processo eletrônico, isso vai depender principalmente da sua região. Então, em alguns locais, nós já temos a implementação do CEU, a previsão é que ele estivesse implementado em todo o Brasil até 2020, mas isso não aconteceu. Podemos estar diante ainda de um processo eletrônico cujo sistema ainda não seja o CEU, então você tem aí diversas realidades de acordo com a região. É necessário que no manejo desse processo você verifique todos aqueles documentos que eu mencionei, até para que você possa identificar direitos. É depois dessa análise, por isso que eu digo que é no início da sua atuação no processo de execução, que isso mais vai te demandar tempo. Porque ali você está conhecendo, você está conferindo, você vai analisar a sentença condenatória, você vai olhar pela primeira vez todos aqueles documentos. Lembrando, quando você faz a análise do processo de execução, você faz essa análise de trás para frente, para que você não tenha acesso a nenhuma informação que está desatualizada, né? É importante que você veja primeiro o momento atual para que depois você verifique o que aconteceu antes, mas você precisa verificar o que aconteceu antes. Nós teremos o estudo da remissão, né? Então, na remissão, a gente vai falar sobre perda dos dias remidos, quando pode acontecer, quando não pode acontecer, qual o limite para a perda desses dias remidos. Inclusive, no nosso banco de jurisprudência, tem informações riquíssimas em relação a isso. Então, a gente vai ter oportunidade ao longo dos módulos de estudar tudo isso detalhadamente. Você vai entender o quanto é importante essa conferência e esse domínio no manejo do processo de execução. Bom, voltando aqui para os nossos slides. Aqui eu coloquei uma observação importante, cuidado com o atravessamento de pedidos. Por quê? Muitas vezes você começa a atuar num processo e você vê que já tem um pedido. Mas esse pedido, ele não foi analisado. Aí o que você faz? Você vai e pede de novo, e pede de novo. E isso acaba causando mais atraso que benefício. Portanto, se você analisou que tem uma situação em que houve um pedido e esse pedido ainda não foi analisado, o que você tem que requerer, o que você tem que tentar junto ao juízo da execução é que aquele pedido seja analisado e não você atravessar outros pedidos, tá? Isso é fundamental. E você precisa dessa análise porque se você tiver uma negativa, por exemplo, do juiz da execução em relação a um pedido que foi feito, você passa a ter um fundamento para o agravo em execução com base no artigo 197 da LEP, mas você não pode agravar antes de ter a decisão do juiz. Então, é muito importante
que essa decisão ela exista e não que você fique atravessando novos pedidos, mas sim que você tente que aquela análise em relação àquele pedido que foi feito seja realizada. Bom, em relação ao CEU, eu coloquei aqui algumas instruções, se na sua região tiver CEU, ou se não tiver, quando tiver, algumas informações que são importantes aqui, inclusive, como que você vai fazer para o cadastramento no CEU. Então, lembrando, a criação dele se deu em 2016, pela resolução 223, ela instituiu o CEU como solução a ser adotada pelos tribunais. Em 2018, a expansão do CEU ela foi eleita como prioridade. Então, tornou-se necessário, nesse momento, promover a revisão de parâmetros normativos que estavam vigentes até esse momento. E foi editada, então, a Resolução 280 de 2019. E aí eu coloquei para você no material essa resolução para que você faça a leitura direitinho, tá? Bom, o cadastro no CEU ele deve ser realizado pelo próprio advogado, mediante consulta através do número de CPF, é o Cadastro Nacional do Advogado. Então, na verdade, você joga o seu CPF no cadastro e ele vai recuperar os dados. Após a consulta pelo CPF, você vai selecionar o número de inscrição e após vai assinar com certificado digital o formulário preenchido automaticamente. Não precisa do certificado digital para se cadastrar no CEU. Aqui eu coloquei para você a informação, está aqui a página para o cadastro, ceu.pje.jus/CEU. Aí aqui vem as informações e aqui embaixo, olha, com o certificado digital através do link. Então, você vai clicar aqui para realizar o cadastro e vai entrar nesse endereço aqui, que também está no seu material, tá? Não precisa se preocupar de copiar agora. Entrou, o que você vai fazer? Botei aqui a instrução. Você vai digitar o CPF. Digitando o CPF, você vai clicar aqui. Recuperar dados da OAB Nacional. Quando abrir a tela seguinte, que aqui eu não coloquei para não colocar dados pessoais de ninguém, quando você abrir a tela seguinte, você vai clicar no número da OAB. Quando você clica no número da OAB, deixa eu adiantar aqui mais um slide, quando você clicar no número da sua OAB, vai aparecer aqui o termo de compromisso. O que você vai fazer? Você vai assinar o termo de compromisso, para que você possa realizar o seu cadastro. Aí você vai baixar o assinador digital e a partir daí as informações elas vão ser extremamente intuitivas, então vai ser muito fácil de você conseguir realizar o seu cadastramento. Se ainda não há CEU na sua região, então você vai guardar essas informações, vai guardar o material para que assim que ele for implementado, você já possa fazer o seu cadastro e acompanhar os processos de execução pelo sistema de execução eletrônica unificada, ok? Bom, e lembrando, aqui eu coloquei uma informação que inclusive eu já havia mencionado para você, a importância do que você precisa ter para habilitação no processo de execução. Lembrando, né, eu sempre gosto de reforçar isso, porque às vezes na empolgação é normal. É normal que você, de repente, eu não acabei não colocando na tela, deixa eu colocar. É normal que você acabe empolgado, né? Esquecendo do contrato, deixando para depois, ou atuando sem o contrato, e depois você fica de mãos atadas se você não receber os seus honorários. Então, olha, procuração, jamais inicia a atuação sem assinatura da procuração, contrato, jamais inicia a atuação sem assinatura do contrato, e você tem que se habilitar no processo, então você vai peticionar juntando a procuração e requerendo a habilitação no processo. Então, são dicas iniciais para que você não tenha dor de cabeça depois, viu? Mais uma vez, foi um prazer estar aqui com você. Espero que essas informações desse nosso módulo tenham sido importantes para você dar aí os passos iniciais, que é justamente essa a ideia do nosso módulo, antes da gente partir para a progressão de regime, livramento condicional, PAD e tantas outras coisas que a gente vai estudar aqui ao longo do nosso curso. Então, foi um prazer estar aqui com você e até a próxima.